Anitta volta à escola. É quase, não é? Parece. Sim. Universidade. À universidade, mas assim num primeiro dia com muita gente. Não sabes para onde virar, não conheces quase ninguém. Quer dizer, de vez em quando ainda conheces vês uma cara mais conhecida. Mas é muito de vez em quando. É muito de vez em quando. E só com a ajuda dos telefonemas. Sim. E estás assim muito tempo a olhar para o ar ou para o telemóvel para tentar orientar-te. Sim, e está toda a gente agarrada ao telefone, que é muito importante, Mobile is the future. É isso, e depois ninguém fala com ninguém. É verdade. Olá, a Anitta veio ao Web Summit. A Anitta vestiu a sua roupa de executiva para alguns de nós, a sua roupa desportiva para outros de nós. É a versatilidade em força. É a Anitta omnipresente. E foi ao Web Summit ver as tendências mais avançadas da tecnologia. Sim, já temos um plano a 10 anos definido. Logo no final do primeiro dia. Fala 10 a 20! Olá, eu sou a Ellie. E eu sou a Billy. Tem sido uma manhã bem intensa. Billy, o que é que tem inspirado esta manhã? Em primeiro lugar, o número de pessoas, o ambiente que se vive parece absolutamente elétrico, estimulante e super interessante. É verdade. Parece que vais numa corrente ou vais contra a corrente, dependendo do sentido que segues, é? E há fila para todo o lado. Mesmo para as salsichas. Que apresentações é que tu já viste hoje? Olha, estive a ver muito focadas em futuro da tecnologia, futuro da internet. Estive a ver algumas muito interessantes sobre o futuro do trabalho, tendo em conta que há uma parte substancial de trabalhos e de tarefas que se prevê sejam feitas ou sejam automatizadas ou sejam feitas por robôs, e como é que nós, não é, humanos trabalhadores, há outros que não trabalham tanto, é que nós humanos trabalhadores nos vamos inserir, não é? Porque o ideal também não é uma sociedade onde não se trabalha, e até pela sanidade mental que isso nos traz. Então é uma visão utópica, mas é uma visão muito interessante de haver um rendimento universal, gerado obviamente pelo trabalho contínuo e pelos lucros que vão sendo gerados, mas transformado em rendimento universal que depois permite a cada pessoa ter o seu próprio estilo de vida e ter, para mim parece-me um modelo ideal. Se pudermos aplicar já nos próximos 2 anos, eu alinho. Mas isso seria um modelo para aplicar mundialmente? O rendimento universal ia ser igual em Portugal e na Namíbia? Claro, eu acho que depois vamos entrar nos detalhes do estádio de desenvolvimento de cada economia, de cada país, e ajustes serão sempre necessários. Eu não me importo de aplicar para um rendimento universal tipo Suíça. Tá. Bem? Eu estou contigo. Pronto, essa foi uma das primeiras onde estive. Interessante também para retirar do here and now, para te começar a fazer pensar em futuro e em modelos para o futuro. E depois o entrar nos dois lados da moeda com a internet e o acesso e a globalização da informação, e o acesso globalizado à informação e a forma como isso tem um poder tremendo, por um lado, para o bem e para o mal. Então vemos fenómenos, e estava-se a falar muito, dada a relevância do dia de hoje por causa das eleições nos Estados Unidos, o fenómeno Trump, que sem redes sociais não teria chegado onde chegou, muito provavelmente, nem teria tido a repercussão que teve. E a forma como isso nos faz pensar se a internet também tem um lado em que pode abalar a democracia, e o facto das novas gerações que nunca cresceram em modelos em que a democracia poderia estar em risco, ou com ameaças à democracia, que a tomam como um dado adquirido e na verdade ela é muito frágil, não é? Já tivemos exemplos ao longo da história em que isso aconteceu e estamos perante um flagrante que pode, não é? Que pode acontecer. E tu, Billy?
O que é que te inspirou até agora? Olha, se estavas a falar da internet e a democracia e a internet que possibilita uma série de fenómenos, quer dizer, na verdade o Hitler subiu ao poder e não havia internet, não é? Mas o tipo de discurso foi um discurso muito semelhante. E eu assisti a uma conversa sobre a segurança na internet e era com uma pessoa da defesa dos Wikileaks e era uma pessoa da Amnistia Internacional e então estava a ser moderada por uma jornalista. E uma das coisas que eles falaram foi onde é que a liberdade de expressão entra no discurso de ódio. E de que forma é que esse discurso de ódio também é um atentado à liberdade de expressão. Portanto, também foi uma coisa interessante. Eu tive pena que depois houve uma pessoa que foi fazer perguntas e fez uma pergunta mesmo que a mim me pareceu, sobretudo porque ela continua a explorá-la muito, foi porque é que as Wikileaks foram revelar a história dos e-mails da Hillary Clinton e não revelaram escândalo nenhum do lado do Trump. E se eles tinham noção de que iam influenciar muito a campanha e influenciar os resultados. E o rapaz eu acho que se defendeu muito bem, porque o que ele disse foi: isto chegou-nos às mãos, nós fizemos todo o processo de verificação, as fontes são anónimas, nós verificamos tudo o que nos chega às mãos e aquilo que passa pelo nosso crivo, nós temos a obrigação de revelar. E depois ele comparava, ele dizia muitas vezes porque é que os Wikileaks são sempre alvo de tantos ataques, se fôssemos traditional media se calhar não seria assim. Sim e não, isso levanta uma questão também abordada numa das talks onde estive, que é depois o papel do mediador. Ou seja, os mídia faziam uma mediação, uma curadoria, iam fazendo um filtro do que era publicado, do que tinha visibilidade ou não. E agora existe o fenómeno social media em que tudo tem voz, não há uma mediação, não há, e portanto e entramos também em questões de não há um código deontológico que esteja ali presente sempre que há informação ou que há opinião a ser divulgada. Hoje em dia, objetivamente, é circulada muita informação que simplesmente não é verdade, não é? Portanto, ainda no outro dia estava a ouvir um episódio do podcast This American Life, não sei se ouvem, mas vale muito a pena, e em que o apresentador falava lá de uma investigação que eles fizeram com fact-checkers, em que foram buscar aquelas verdades que o Trump inventou, que tipo, já não lembro dos exemplos, mas tipo, global warming tinha sido uma invenção dos chineses, pronto, para dar um exemplo um bocado de Palerma. E que as pessoas que o ouvem a dizer aquilo com aquela autoridade e aquela veemência acham que é verdade, mas não é. Portanto, social media... É porque depois ele tem um alcance tremendo. Ele tem um alcance tremendo. O social media permite esse tipo de fenómenos. Também permite que coisas que sejam verdade também circulem. Sim, e por isso tem sempre os dois lados. Eu acho que é um lado positivo, mas é verdade que temos também de estar alerta para o lado tão perigoso da coisa. Eu acho que os nossos ouvintes vão adorar a conversa que está a decorrer atrás de nós. Sim, nós depois, quando voltarmos a ouvir, vamos tentar perceber se era interessante também. Vamos tentar decifrar qual é que era o tema. Exato. E o idioma também. Exato. Outra apresentação que eu vi foi muito interessante. Eu sou designer e foi sobre um código hipocrático para designers. E então, qual é a responsabilidade que nós, designers e os designers de software e de serviços têm em termos de efeitos nas pessoas que usam essas ferramentas? Eu estou um bocadinho desconcentrada aqui com a interessante conversa que está a decorrer atrás de nós. Vamos fazer uma pequena pausa. Estamos nós de volta após mais umas sessões intensivas de talks. Eu acho que ainda não recuperei, mas fiquei assim bastante assustada porque marketing é cada vez mais difícil. Basicamente, essa é a lição que eu retiro disto tudo. Gosto imenso da nossa banda sonora agora também. Mas basicamente anda-se cada vez mais difícil ter uma fórmula para sucesso.
criando uma marca, gerindo uma marca, principalmente na parte de comunicação, ou seja, nós voltamos à questão, há uma parte interessante do panorama de marketing e de comunicação, que é as marcas e o marketing está a voltar às origens, ou seja, é muito about storytelling, mas a verdade é que com tantos canais, com tantas coisas a acontecerem, dispersa-se imenso e então é preciso um esforço redobrado para assegurar a consistência das tuas mensagens, assegurar que tens uma estratégia bastante consistente. E então isso é bom por um lado para aquilo que eu faço, não é? Porque é onde eu consigo sentir-me à vontade, que é assegurar a consistência, assegurar que há uma mensagem, assegurar que há um posicionamento distintivo, mas depois todo o panorama por onde deves, que canais deves usar, como é que deves usar, como é que não deves, o investimento que deves fazer, para mim é cada vez mais uma dificuldade ter uma fórmula que funcione, não é? Então é um bocadinho assustador por esse lado. Eu acho que não existem fórmulas, ou se calhar já existiram, mas agora não existem, ou as fórmulas são... Não sei, acho que a fórmula é tentas, vê se funciona. Por acaso isso foi uma das coisas que também se falou aqui numa das conferências que eu estive a ver. Eu estive no palco Creative e tinha mais a ver com design, com o processo de design, com design thinking. E uma das coisas que se falou bastante foi o processo de design, que inclui agora muito mais os utilizadores. Portanto, agora conta-se muito mais com o feedback dos utilizadores, também porque esse feedback é muito mais rápido de dar através das novas tecnologias e muito mais fácil para processar e depois fazer um novo protótipo já com essas revisões incorporadas. E portanto isso também é muito giro. Basicamente eu estava com uns colegas da faculdade e estávamos todos portanto aquilo que nós aprendemos se bem. Não é uma quebra de um paradigma que é o não existe. Estavas a falar de uma quebra de paradigma. Deixamos de ter a fórmula, não é? Que quando comecei havia uma fórmula, investias X em X e fazias os passos 1, 2, 3 e tinhas um resultado, para agora ser muito mais tentativa e erro. Não é? Tu és obrigado a explorar. Tu estás a explorar constantemente e vais recebendo feedback, mas também muito mais imediato, portanto é a beleza disso, vais recebendo esse feedback e vais ajustando, mas é um processo muito mais cansativo, não é? Tu chegas ao final do dia no sentido de estás a gerir o teu projeto e tens de estar constantemente hands-on e constantemente atento ao que acontece, ao que não acontece e ao impacto de cada uma das tuas ações. E obviamente vais afinando ao longo do tempo, mas eu acho que é isso, exige muito mais de ti, eu acho que exige muito mais de uma integração, de uma coordenação entre as várias áreas do negócio, percebes? Porque nada funciona de forma isolada neste momento. Para mim nunca houve, na minha área, nunca houve uma fórmula evidente, fazes isto, fazes aquilo e então o resultado vai ser este. Por isso não é essa assim a grande diferença que eu noto. O que eu noto é que o produto final é diferente, a maneira de pensar continua a ser... Se calhar o processo de design, há muito tempo que havia umas cabeças pioneiras que diziam que tínhamos que pensar assim e as pessoas achavam que eram maluquinhos. Mas agora o que muda eu acho que é o produto e muda se calhar antes, aqui há uns tempos atrás havia o design que era assim mais para a frente, é que era o design que era sustentável, o ecodesign, que tinha em conta a sustentabilidade do planeta, e agora estamos a falar muito mais de coisas em que se fala da felicidade, de libertar a mente para, ou seja, usar a tecnologia, o que é um bocado paradoxal, não é? Usar a tecnologia para nos ajudar a libertar a mente e nos desligarmos da tecnologia, no fundo. Foi também um dos temas de uma das conferências a que eu assisti, gostei imenso.
em que era um designer que conversava, o que ele dizia era que hoje em dia as apps e praticamente tudo, desde web apps até telefones e isso tudo, o que faz é competir pela atenção do utilizador. E o utilizador está ali meia hora com o cérebro completamente desligado a fazer algumas ações que essa app pede. E o que ele diz é que, ao nível do design, nós podemos mudar isso. Na verdade, aquela pessoa teria ficado a ganhar-se, em vez de 30 minutos a fazer swiping com o dedo, se tivesse encontrado o resultado que queria e fosse dali fazer aquilo que queria fazer. E ele diz que isso é um problema que se pode resolver ao nível do design. Eu achei isso interessante e deu alguns exemplos. Um dos exemplos foi nos chats, no Google Talk, por exemplo, que poderia haver um estado que, em vez de ser não sei quem is busy, podia ser não sei quem is focused. E então, se estás focused, as mensagens não te aparecem nada, é só quando tu tiras o estado focused é que te aparece tudo. Eu achei isso engraçado. Também é um pouco utópico, porque também as pessoas podem pôr busy, porque é que é um pôr focused em vez de busy. Mas falava de um conceito interessante, tal como há o selo do organic food ou aqueles ISOs todos, como selos de qualidade, que também devia haver um selo para o tempo de qualidade e para a tecnologia que promove o tempo de qualidade. Eu achei isso muito engraçado, que é um paradigma de mudar de get things done, que se calhar também é uma visão muito americana, não é? Que eles são hiper ocupados, hiper agarrados aos telefones. Mas eu acho que já vai bem além dos americanos, não é? Nós olhamos à volta nestes dias e mesmo durante as conferências está toda a gente agarrada, não é? Quer dizer, não consegues aproveitar sequer, porque não desligas nunca estás a 100% no sítio onde supostamente estás para receber inspiração, não é? para saber as coisas e para realmente viver aquele momento. Eu acho que acaba por ser também um bocadinho essa lição, não é? Como é que a tecnologia nos pode ajudar a libertar-nos? Isso é um bocadinho utópico, neste momento parece-nos um bocadinho utópico. Muitas das conversas que nós temos estado presentes e temos vindo a ouvir nos dias de hoje levam-nos para aí, um bocadinho para esse mundo utópico, mas em que realmente o fim é uma libertação para depois termos uma vida. O que eu acho mais engraçado é que esta que aqui escutam, trouxe o tricô. E então eu não estou agarrada ao telefone. Há provas. Eu não estou agarrada ao telefone, eu estou a tricotar e a ouvir a conversa, a apresentação. Tenho que dizer que o tricô é ótimo, porque é verdade que a cabeça está a olhar, ou seja, os olhos estão a olhar ali para aquilo e as mãos estão a fazer aquilo. Mas acho que consigo fixar muito mais dos conteúdos que eu vi por estar a tricotar. Sim, isso pode estar a aguçar algum dos teus sentidos, não é? E acabas por... estás a tricotar de uma forma automática também, não é? E, portanto, depois o resto liberta-te. Portanto, já não há uma terceira tarefa pelo meio, que é o telefone, por exemplo, não é? É que o telefone muitas vezes é uma tarefa automática, mas capta muito mais da nossa atenção do que outra, sei lá, nem sei, que ele parece um imã. Mas de forma muito superficial, não sentes? Muito superficial, mas não te deixa prestar atenção a mais nada. É, eu acho que é isso. É mais uma vez um paradoxo aí, porque te requer a atenção, não é? E tu estás constantemente a voltar a tua atenção para ele. O telefone, os meus filhos não dizem telefone, dizem telemóvel. Telefone, o tablet, o computador, não é? Quer dizer, tudo o que é tecnologia obriga-te ou agarra, monopoliza a tua atenção, mas ao mesmo tempo depois dispersa por uma série de coisas ao mesmo tempo, quer dizer, eu estou constantemente a fazer multitasking enquanto estou no telefone ou no tablet, e portanto, depois sinto que o nível é muito superficial, depois da atenção que dou, porque ficam as ideias muito vagas, fica tudo muito vago, e portanto aqui estou-me a obrigar também a estar e não é, o telefone está guardado, e estou a ouvir, estou a tentar realmente não me deixar distrair. Mas pronto, são as nossas lutas, não é? Eu também estive a tirar algumas notas, mas agora dediquei-me ao tricô, porque não tinha lugar sentada e apesar de tudo tricotar é mais fácil em pé do que tirar notas. E em termos de mais apresentações que tenhas visto, alguma coisa que te chama a atenção? Não, eu acho que
o ritmo de inovação e a necessidade que se criou. Uma das conferências, uma das talks que vi era exatamente sobre caminhos para a inovação. Começa por te colocar a necessidade de inovação como uma das necessidades básicas, primárias em qualquer negócio e quando começas, não é? Tu começas já em sprint, não é? Tu estás constantemente, tens consumidores muito mais exigentes, tens concorrentes muito mais exigentes e, portanto, tu tens de constantemente estar a trazer novidades e depois há uma parte interessante que é, acabamos por cair muito na inovação incremental, que não se chamam, e apesar de tudo não é tanto a inovação disruptiva, que depois te permite alimentar durante mais tempo, ou seja, permite-te ganhar algum fôlego ali quando tu te focas em tentar inovar de uma forma disruptiva, dá-te um fôlego para muito mais tempo, não é? Tu não precisas, podes estar a nadar debaixo de água durante algum tempo, não precisas vir à superfície tantas vezes. E eu acho que isso também é importante, esse mindset e o facto de há uma percentagem de empresas, e nomeadamente as startups e as empresas mais tecnológicas que estão muito viradas para a inovação, não é? Faz parte do ADN dessas empresas, mas depois temos 80% das empresas que são mais tradicionais que não têm isso ainda no seu ADN e que precisam de trazer isso, mas precisam trazer isso nas duas vertentes, não focar só na incremental, mas também pensar no que pode ser disruptivo e realmente criar ali vantagens competitivas um bocadinho mais sustentáveis. Sim, interessante. Eu estive a ver mais na área das criativas, portanto foram mais coisas sobre design. E agora estou curiosa por ver o programa da manhã. Por um lado, apetece-me imenso ver conferências de design, mas por outro, parece tudo um pouco endogâmico, estou sempre a ir buscar ao mesmo. Se calhar amanhã vou ver coisas completamente diferentes, ainda tenho que decidir. Mas é a beleza de ter uma Web Summit, é porque é imensa. É apetitosa, e apetece ir ver tudo e eu acho que também foi um bom primeiro dia para nos ambientarmos e percebermos realmente, quais são, não ser tão ambicioso em termos de agenda, mas também deixar-nos levar em alguns momentos e não ficarmos tão fechados no nosso mundo, porque obviamente que eu passei a parte da tarde em tudo que era na conferência Panda, porque era tudo sobre marketing, certo? E portanto acho que isso forçar também a ir experimentar outros mundos, conhecer outros mundos. Eu nunca tinha ido a uma Web Summit, aliás, acho que só ouvi falar do Web Summit para aí há 2 anos atrás, quando calhou a ir a Dublin na semana anterior à Web Summit. E então vi os painéis e a publicidade e achei, isto deve ser uma coisa gira. 1 ano mais tarde, tive a sorte. O espaço está fechado, sim. Okay. Está bem. Portanto, vamos aqui acabar de gravar um segmento e depois já saímos. Vai aparecer na gravação, não tem problema. Exato, vai aparecer no podcast. Estamos quase a encerrar o dia, não é? Foi um ótimo wrap-up. Exato, portanto, tchau. Mas eu queria só fazer aqui o apanhado, porque para quem nunca veio à Web Summit, eu também não sabia o que havia de esperar. E o que temos aqui é vários palcos com conferências, debates ou apresentações a acontecerem sobre diversos temas. Temos mesas onde as pessoas têm que marcar a mesa e podem se encontrar a falar com outras pessoas. Temos assim alguns lounges, que é onde nós também estamos neste momento. E depois temos uma série de stands, uns maiores, uns menores, com startups, com empresas um pouco mais estabelecidas. E realmente é uma montra de variedade, de diversidade muito engraçada e muito interessante. E depois também me dá imensa sensação de ser uma completa ignorante, porque eu olho para algumas das startups e pergunto-me, eu estou a ver que aquilo está escrito em inglês, eu conheço todas as palavras que lá estão e não faço a menor ideia do que é que eles estão a falar. É verdade. É mesmo um olhar sobre o futuro, não é? Na maior parte dos casos, porque trazem tanta... É um deep dive em termos tecnológicos, completamente. E é também render-nos à evidência de que temos que reconhecer que nunca vamos dominar tudo. Vamos ter curiosidade por algumas coisas, vamos se calhar aprofundar algumas outras coisas, mas nunca vamos poder dominar tudo. E depois adoram siglas, estas pessoas adoram siglas. Às vezes há coisas super simples, mas não, siglas. Isso eu não posso dizer nada porque na Procter havia um dicionário de acrónimos. Quando entravas tinhas feito 5 folhas cheias de...
nessa nota. Vamos tentar perceber mais algumas coisas e Exato. voltamos mais tarde. E agora vamos ali, eventualmente, aos Sunset Drinks Summit, não sei quê, que é a forma que eles encontraram para fazer networking. Vais tu, porque eu entretanto arranjei a desculpa de ter uma call. Há pessoas, eu não vou dizer nomes, mas há pessoas que arranjam desculpas destas para não terem que ir fazer networking. Estamos no segundo dia da conferência, da Web Summit, Dia 9 de novembro de 2016. que calha também a ser o dia em que ficámos a saber os resultados das eleições americanas. Ainda estamos em choque. Não, já fomos digerindo ao longo da manhã, certo? Acordamos de madrugada. A minha começou às 4 da manhã, literalmente, e depois foi difícil voltar a conciliar o sono, pelo que a forma como eu penso neste momento é a vida continua. Que é uma boa filosofia e eu acho que a maior parte das... quer dizer, foi impossível não se tocar no tema toda a manhã. Em qualquer pessoa, qualquer conferência, por mais que o tema não tivesse a ver, houve uma pequena introdução, algum comentário que nos remetia para o choque coletivo, mas acima de tudo eu notei também a vontade das pessoas trazerem um lado positivo, um lado otimista para o cenário com que nos deparamos esta manhã. Uma às 4 da manhã, outra às 6 e com muito pouco sono in between. Eu acho que eu comecei a primeira sessão a que fui foi exatamente uma sessão dedicada a analisar os resultados das eleições norte-americanas e eu acho, obviamente, que havia uma certa incredulidade, tristeza, frustração. Algumas das pessoas que estavam no painel tinham estado envolvidas na campanha de forma ativa, mas procuraram trazer alguns ângulos que a mim me pareceram bastante interessantes e eu retirei duas ideias dessa primeira sessão que achei extremamente interessantes. Uma, o facto de se alertar ou de se tentar mobilizar a sociedade civil para além de governos, a sociedade civil, as empresas, o setor privado, não governamental e o papel que terá e que tem, não é? Que deve ter em situações destas e em que deve continuar a fomentar as relações internacionais e a colaboração e a cooperação, por tudo o que isso nos tem trazido de bom ao mundo nas últimas décadas. E que é também uma forma de se colocar pressão nos governos e nos políticos e torná-los responsáveis e de certa forma também colocar alguns limites à sua própria atuação. Essa foi uma das ideias que me fez pensar que não podemos só ficar como espectadores e ficar indignados ou ficar frustrados ou chocados, mas há alguma coisa que nós efetivamente poderemos e teremos de descobrir o que é, mas devemos fazer. E depois, por outro lado, o impacto que isto tem em termos do movimento feminista, digamos assim. Porque é verdade que, e mais uma vez hoje à tarde se voltou a tocar no tema, ultrapassou-se uma linha muito grave em termos do que se diz e da forma como se trata as outras pessoas e estamos perante comportamentos e perante palavras que degrinem muito e que são ofensivas e que são desrespeituosas. E essa linha foi ultrapassada e, portanto, os efeitos que isso tem enquanto exemplo de liderança é tremendo porque vai ter um impacto nas gerações que estão agora a viver isto e que vão confrontar-se, esperemos que por pouco tempo, com este tipo de linguagem, com este tipo de exemplo. Mas, por outro lado, também a questão de... Estamos a falar do feminismo, e não só de feminismo, mas também de outros movimentos de minorias, que são movimentos e, portanto, que não podem estar só dependentes de uma pessoa. E neste caso, o Trump pelo lado negativo, mas, por outro lado, se calhar, a Hillary também não iria mudar tudo. Obviamente que iria inspirar, tal como ele não vai inspirar, não é? Pelo contrário, mas depois a necessidade de... Cada pessoa que se insere num grupo que é considerado uma minoria tem de encontrar também a sua voz, não é? E isto poderá ser uma forma de dar mais força, de obrigar estes grupos, estes movimentos a tornarem-se mais ativos ainda para combater um obstáculo
bastante assustador. E se calhar a questão de o Trump ter sido eleito pode também vir a constituir um motor, se calhar um bocadinho pela negativa, para outro tipo de expressão, porque aqui há uns tempos atrás dizer-se que era feminista era assim uma cena um bocado do passado, e acho que hoje em dia é uma coisa que é importante assumirmos também, e ele, pela negativa, vem trazer a pertinência dessa posição. Exatamente. Esses para mim foram os principais pensamentos do dia e que é isso, que tiram o ênfase do Trump, no sentido do que é que ele é, do que é capaz de fazer, ou no que é que ele pode fazer, mas do que é que nós podemos fazer para combater isso. A verdade é que a vida continua e amanhã o sol nasce outra vez, com Trump, sem Trump, quer dizer, agora também vamos ver de que forma é que ele transforma todas aquelas promessas que são só palavras em atos. É evidente que eu tenho medo que o homem se lembre de lá de construir uma muralha, mas resta saber, não estou a ver sei lá, a gente sabe lá, o governo mexicano ir pagar uma muralha que não quer fazer. Mas eu acho que depois há uma certa, quer dizer, eu acredito no sistema democrático norte-americano em que existem certos limites, não é? Existem contrapesos e, portanto, eu espero que esses contrapesos existam, quanto mais não seja daqui a 2 anos, quando houver um midterm election em que os democratas podem acordar para a vida, não é? Espero que sim. E vamos lá ver, eu não acho que todos os republicanos pensem da mesma forma que ele, pelo contrário. Não. Muitos republicanos não se revêem de forma nenhuma, mas votam por, sei lá, por doutrina, por obediência de partido, pronto, não sei. De qualquer forma pode ser que... A verdade é que ele quer, pode, manda, mas não manda em tudo e não é... Supostamente não vai ser um ditador, é um presidente eleito democraticamente. Há até algumas teorias interessantes que dizem que isto é falso marketing, não é? É extremamente populista e que na realidade ele vai ser um republicano do mais conservador, porque obviamente também não lhe convém estar aqui a criar entraves aos seus próprios interesses, e portanto acredita-se que ele disse o que as pessoas gostavam de ouvir, e isso é assustador, que as pessoas quisessem ouvir isto. Essa parte assusta, porque em termos de sociedade, em termos culturais, eu sinto-me como uma extraterrestre. Mas a verdade é que eu acho que em termos económicos, se calhar, não acho que o grande mal venha, em termos económicos, não venha para a economia. Assusta-me o impacto em termos de sociedade e de mensagens que passam. Na verdade, eu sinto-me um bocadinho um extraterrestre de cada vez que viajo aos Estados Unidos, porque se calhar estamos a desviar aqui um bocadinho do tema Web Summit, mas aquela ideia para nós é absolutamente adquirida de que temos saúde, um Serviço Nacional de Saúde. Esta ideia nos Estados Unidos é uma ideia que eles caracterizam como sendo socialista. Ora, socialista no sentido comunista de há 40 ou 50 anos atrás. E nem sequer admitem a ideia de que mesmo o comunismo que nós temos atualmente é um comunismo que se foi mais ou menos adaptando aos dias e adaptando à nova era. Sempre me senti um bocadinho outsider todas as vezes que ia aos Estados Unidos, e falávamos sobre isso. Os Estados Unidos são um sítio péssimo para se ficar doente, portanto, se viajarem, evitem. Evitem ficar doentes. Evitem ficar doentes, mas se ficarem, que não queremos, aí é que a gente valoriza o nosso Serviço Nacional de Saúde. Sim. Mas eu acho que os Estados Unidos também se caracterizam muito por isso, por serem mundos tão diferentes agregados. Nós estamos a falar, imagina, nos estados de Nova Iorque ou Califórnia, e depois comparas com o Midwest. Sim, não tem nada a ver, sim. Há aqui também, eu acho que infelizmente a mensagem encerra ainda um lado dos Estados Unidos que me custa ver, que é um país muito mais sexista do que alguma vez poderíamos imaginar. E eu acho que, gostemos ou não gostemos de Hillary Clinton, era a pessoa mais bem preparada para a função.
ou, no dizer de muitos, a menos mal. E, portanto, depois há a questão de se invertêssemos os papéis, se o Trump fosse uma mulher, nós invertêssemos o género, se o Trump fosse uma mulher e a Hillary fosse um Se homem. fosse uma mulher a dizer aquelas barbaridades todas, a dizer que ia construir uma parede a separar os Estados Unidos do E México... com os comentários... Eu já nem estou a falar dos comentários, nem dos racistas, nem dos sexistas. Bom, isto é bastante racista, mas pronto, não estou a falar dos sexistas. Se pudéssemos uma mulher a dizer que ia mandar construir uma parede e que mandava os mexicanos pagarem, diriam que ela era uma histérica. E este tipo conseguiu referir-se, que eu achei de uma rudeza gigantesca, referir-se à candidata que era sua oponente pelo pronome. Não se fala assim. Eu acho que essa é uma das grandes questões, que vivemos numa sociedade ainda muito sexista. E cabe-nos a nós, a Anitta, e cabe-nos a nós arregaçar as mangas e, dentro do que nós podemos, e a educar os nossos filhos e filhas, exatamente, construir um mundo que seja mais igualitário. E todos fazemos um grande esforço e, provavelmente, dentro desse grande esforço, vamos continuar a perpetuar alguns clichês e alguns dos preconceitos, algumas das diferenças de género, mas temos que ir trabalhando todos juntos, sobretudo na forma como educamos a próxima geração. Eu acho que foi muito positivo durante o dia, e depois trazendo um bocadinho de volta para a Web Summit, a questão de ver todas estas pessoas que estão muito envolvidas com o mundo da tecnologia, e o mundo da tecnologia e do mundo da finança, que acabam por tentar trazer um discurso mais positivo, mais otimista, e para quem este tipo de discurso também choca, não é? Pelo menos aqui, não é? Nesta comunidade que nós com quem temos vindo a estar nos últimos dias, e vêm aqui também mostrar-se contra e dizerem que não é, que não concordam e verem a necessidade, e apesar de vermos muitos painéis só com homens, não é? Apesar disso tudo, o discurso e a mensagem que passam é uma mensagem de nós queremos também um mundo tech mais igualitário. Por falar em mundo tech mais igualitário, acho que também era importante referirmos a questão dos bilhetes Women in Tech. É verdade, que nos patrocina a estada aqui, basicamente. Sim. Há coisa de um ano atrás recebi um e-mail de uma amiga minha, obrigada Raquel, em que falavam de uma campanha que a organização da Web Summit estava a fazer, que era oferecer bilhetes a custo zero a mulheres no mundo da tecnologia. Isto para fechar o mais possível o espaço gender gap que existe no mundo das tecnológicas. Eu acho que é uma boa iniciativa. Se não tivesse sido essa iniciativa, eu não estaria aqui. Não tenho nenhuma empresa a patrocinar-me o evento, por isso não poderia estar a gastar os 300 ou 600 euros ou 900 ou 1000 e tal euros que custa o bilhete, ou que tem custado com o passar do tempo. Para mim tem sido uma experiência maravilhosa e tenho que agradecer à organização ter criado este tipo de oportunidade. Já ouvimos assim uns zunzuns e uns comentários de pronto, também nem sabemos o que é que estamos cá a fazer. Mas como nós somos muito centradas, não é? Passamos por cima e a verdade é que estamos a retirar muito destes dias em que há uma energia fabulosa, é verdade. E ainda há pouco, na última sessão onde estavam cerca de 1000 jovens portugueses que foram convidados a estar aqui presentes entre os 16 e os 23. Exato, jovens esperanças. E ficamos muito esperançadas com esses jovens, porque a energia, a vontade que transpareceu... Arregaçar as mangas e trabalhar para construir o mundo que queremos. E que, pelo que vamos vendo, são gerações onde a questão género não se vai colocando. Ou vai-se colocando menos, que é esse a nossa esperança. Eu acho que também temos aqui que bater 3 palminhas ao facto de, por uma vez na vida, ter pipi ser uma vantagem. 3 palminhas. 3 palminhas, 1, 2, 3. Eu estou a segurar o microfone. Eu estou a tentar não cair para lá. É verdade. E vamos ficar por aqui nesta nossa sessão.